Olá amigos do clã, sejam bem-vindos a um novo vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre índice glicêmico, que é um dos fatores que a gente utiliza para poder escolher, né, os alimentos que vão compor a nossa alimentação, né? E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é índice glicêmico e como usá-lo tanto para ajudar a perda de peso quanto para a melhora da nossa saúde em geral. Vamos lá? O carboidrato é um macronutriente presente na nossa alimentação e um dos grandes responsáveis por fornecer a nossa energia, o combustível que o nosso corpo precisa, tanto para o cérebro quanto para o organismo como um todo. E o índice glicêmico, ele entra aí como um valor, como o próprio nome diz, é um índice que classifica os alimentos com a quantidade de açúcar presente nesses alimentos e a velocidade com que esse açúcar chega na corrente sanguínea e altera essa glicemia. Então, quanto mais alto o índice glicêmico desse alimento, mais rápido ele chega à corrente sanguínea e mais rápido ele impacta essa glicemia. O índice glicêmico ele é classificado de baixo, médio e alto. Os alimentos que são classificados como baixo índice glicêmico são aqueles que têm valores igual ou inferiores a 55. Dentre eles estão todos os alimentos de origem integral, né, porque são ricos em fibra, como por exemplo o arroz integral, além dos feijões e de frutas como a maçã, a pera, o morango, a ameixa e a própria banana. Os alimentos de médio índice glicêmico são aqueles que estão com valores entre 56 e 69. Dentre eles nós temos o macarrão cozido, nós temos a beterraba, o mamão, o melão, e os de alto índice glicêmico são aqueles que têm valores superiores a 70 e são aqueles alimentos que são ricos em açúcar, né, muito concentrados, como doces, sucos concentrados, né, além, é claro, do arroz branco, do próprio pão francês e da melancia. E aí eu lanço a primeira pergunta. O índice glicêmico de um alimento ele pode mudar? E a resposta é sim. Tá? Apesar da gente ter essa referência, né, de quanto cada alimento tem de índice glicêmico, esse valor ainda assim pode ser modificado dependendo do tipo da preparação, né? Geralmente os alimentos que cozinham por muito tempo liberam mais açúcar, portanto tem um índice glicêmico mais elevado. Os alimentos que contêm mais gordura e mais proteína na composição tendem a ter um índice glicêmico menor, além, é claro, do estado de maturação daquele alimento. Por exemplo, frutas, né, que vão ficando mais madurinhas, elas também têm um maior índice glicêmico à medida que elas vão amadurecendo. E a próxima pergunta é: consumir alimentos de baixo índice glicêmico pode me ajudar na perda de peso? E a resposta é sim. Estudos têm mostrado que as pessoas que conseguem adotar na sua alimentação cotidiana, diária, regular, alimentos de baixo índice glicêmico têm um melhor controle da fome e da saciedade. E a gente sabe que quando a gente consome alimentos de alto índice glicêmico, esse açúcar presente nesses alimentos, ele chega muito mais rapidamente à corrente sanguínea, né? Esse pico acontece de forma mais rápida, né? E isso induz o indivíduo a sentir fome mais cedo. Ou seja, um dos grandes calos no controle da perda de peso é justamente essa razão entre fome e saciedade. Se o indivíduo ele sente fome mais cedo, ele vai ter uma frequência muito maior de consumo de mais alimentos, isso gera mais caloria, né, o que traz consigo o ganho de peso. Posso usar somente o índice glicêmico para escolher o tipo de carboidrato que eu vou consumir na minha alimentação? Infelizmente não é assim tão simples. Apesar de a gente saber já como o índice glicêmico ele interfere, né, positivamente ou não na nossa glicemia, usar somente esse fator como um de escolha para o tipo de carboidrato que a gente vai consumir pode ser um tiro no pé. Porque o que acontece? A gente já sabe que alimentos de elevado índice glicêmico impactam negativamente no controle da glicemia, né, no controle da fome e da saciedade. Mas nem todo alimento que tem baixo índice glicêmico pode ser considerado saudável e apto para fazer parte da nossa alimentação diária. Um exemplo disso é se eu comparar uma melancia com um bolo de chocolate.
A melancia é considerada um alimento de alto índice glicêmico, enquanto que um bolo de chocolate de baixo índice glicêmico. Apesar dele ser de baixo índice glicêmico, ele não é considerado um alimento saudável e apto a fazer parte da nossa rotina diária, né, alimentar, da nossa alimentação habitual. Um outro ponto é o manejo, né? O manejo alimentar. Cabe aí ao nutricionista orientar, fazer um trabalho de conscientização e orientação no sentido de ensinar a combinação correta dos alimentos. Não é porque o alimento é de alto índice glicêmico que ele tem que ser totalmente excluído da sua alimentação. Cabe uma avaliação, obviamente. Porém, existem formas de combinação nas quais um alimento de alto índice glicêmico, quando combinado com um outro alimento, seja de baixo índice glicêmico, ou rico em uma gordura saudável, ou em proteínas, ele tem a capacidade de diminuir a velocidade de absorção daquele carboidrato, né, daquele açúcar, e por consequência, né, diminuir o impacto e a velocidade desse açúcar no sangue. Tá? Um outro ponto é a escolha do alimento, que ele não deve ser atrelado somente ao índice glicêmico. Mesmo que ele tenha um índice glicêmico baixo, é um alimento nutricionalmente completo, ou rico em nutrientes, ou é somente um alimento de caloria vazia, né? A gente precisa avaliar isso também. E um outro ponto é a porção daquele alimento. Lembrando aí que quanto maior a quantidade de carboidratos que você consumir em uma determinada refeição, maior o volume de açúcar que você vai disponibilizar na corrente sanguínea após o processo de digestão e absorção. E um outro ponto que a gente deve considerar é o tamanho das porções. Quanto maior a quantidade de carboidrato consumida por refeição, maior as chances dessa glicemia ser alterada. Mas esse é um assunto que está relacionado à carga glicêmica e vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para responder depois. Se gostaram do vídeo, compartilhe aí com seus amigos e familiares, dá aquele joinha, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abraço da Nutri.